Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Papo MedCode, nosso encontro semanal, onde conversamos sobre medicina. Eu, Dr. Áureo do Carmo Filho, Dr. Guilherme Almeida, sempre com um tema relevante na prática médica. Vou chamar aqui o Dr. Guilherme para a gente começar aí a nossa live de hoje. Lembrando aí a todos que o nosso conteúdo em áudio fica disponibilizado no nosso podcast, chamado Papo MedCode, e a live na íntegra também é divulgada no nosso canal do YouTube. Procurar lá por MedCode, Bulares e Condutas. Vamos lá, meu amigo Guilherme. Vamos lá, Gui. Já aceitei aqui. Já aceitei de novo aqui, hein, Gui. Aí, agora foi. Preparados, meus amigos, para mais um Papo MedCode? Com certeza, sempre. O tema hoje é bom, né? Cuidados Muito paliativos, a gente vai pensar sobre algumas coisas, vai ser uma coisa um pouco filosófica também, faz parte do tema, mas vamos dar uma pegada prática também aí, se você, Áureo, lembrar de algumas situações, eu particularmente lembro de várias, né? Com essa minha memória de elefante, lembro de várias situações aí para a gente poder enriquecer a nossa discussão. Já fez as honras da casa? Já falei do nosso canal do YouTube, já falei do podcast, falei de tudo. Vamos começar. Muito legal, eu tenho ouvido novamente os nossos papos MedCodes e realmente está bastante interessante. Como eu sempre digo para vocês, quando eu estou lá pedalando lá na minha bicicleta ergométrica, geralmente eu coloco lá no Papo MedCode para ouvir novamente o que a gente andou discutindo. Então, sobre o tema, né, a gente fala cuidados paliativos, né? Mas essa nomenclatura ela tem mudado ao longo dos anos, né, de acordo com as experiências e diferentes situações. Talvez a gente possa melhorar esse cuidados paliativos para uma diferença. Cuidados paliativos e assistência ao paciente terminal. Eu queria te perguntar, começar te perguntando, qual a diferença entre cuidados paliativos e assistência ao paciente terminal? Se existe efetivamente uma diferença e como que você enxerga essas duas situações? Assim, isso é uma coisa que se confunde muito, né, na prática. Né? Hoje a gente chama de cuidados ao paciente terminal de cuidados de fim de vida, né? Ou terminalidade mesmo. Né? E cuidados paliativos, assim, não necessariamente o paciente é um paciente em fim de vida. Né? Às vezes ele tem uma doença que é uma doença incurável, como várias são, né? Mas você tem muito o que fazer pelo paciente, né? Então, tem alguns tipos de doenças degenerativas, por exemplo, que o paciente dura anos e anos lá, como a esclerose lateral amiotrófica, por exemplo, né? Determinados tumores também, determinados cânceres. Né? Então, não necessariamente esse paciente está no final da vida dele. Né? O cuidado paliativo é quando o seu tratamento não é resolutivo. Exatamente. Não vai resolver o problema do paciente. Exatamente. Você vai gerar uma paliação, né? Um tratamento não resolutivo, um suporte, como a gente costuma dizer,
que vai trazer melhoria na qualidade de vida daquele indivíduo. Isso. Mas aquilo não vai curar a doença dele, né? Exatamente. Então ele vai ter que conviver com a doença e nós vamos oferecer o suporte, os cuidados paliativos. Nem todo paciente que recebe esse cuidado paliativo, esse suporte, está em fase terminal, está em fim de vida, como você falou. Não é isso? Isso. E aí a gente volta a discutir aí o nosso papel, né, como profissional, como médico, né? A gente sabe que a maioria das doenças não tem cura hoje, né? A gente tem algumas doenças, por exemplo, infecções, a gente consegue curar, mas muitas doenças a gente não cura, né? Então, cuidados paliativos, né, nada mais é do que a gente fazer o nosso papel de médico, né? Que muitas das vezes o que a gente pode oferecer para o paciente, se não a cura, a gente pode oferecer conforto, a gente pode oferecer, enfim... uma melhora pontual, às vezes, né? Um período de melhora. Às vezes, assim, uma melhora social, às vezes, né? Então, assim, tem vários aspectos da vida do indivíduo que não se limitam à doença dele, né? Então, assim... Você consegue me dar um exemplo emblemático aí de um cuidado paliativo, por exemplo? A gente pode pegar como modelo um paciente com Alzheimer, talvez. Alzheimer com certeza é um bom exemplo, né? Alzheimer, a gente tem, nas demências de um modo geral, a gente não tem um tratamento curativo, a gente não tem uma cura, a gente tem um tratamento que diminui o avanço, a velocidade do avanço da doença, muitas das vezes, mas que uma minoria desses pacientes responde ao tratamento, né? Então, o tratamento do Alzheimer, que assim como os cuidados paliativos, também tem uma visão assim multidimensional, uma visão multiprofissional, né? Então, envolve várias coisas da vida do indivíduo, né? Então, envolve uma mudança de ambiente, envolve uma orientação para quem convive com o indivíduo, né? Orientação ao suporte nutricional. Suporte nutricional. Aí tem vários aspectos da Eventualmente, saúde. esse paciente com Alzheimer, ele vai ter dificuldade na deglutição, risco de broncoaspiração. Então, eventualmente, esse paciente pode precisar de um tratamento por sonda nasoentérica e se isso se postergar por 8 semanas ou mais, for algo irreversível, você pode colocar uma gastrostomia e fazer um suporte nutricional por ali. Isso é um exemplo, né, de uma paliação. Né? Assim, você não vai resolver o problema nutricional do paciente, ele não vai voltar a se alimentar exclusivamente pela via oral, mas você está resolvendo o problema nutricional, dando uma nutrição mais adequada por via gastrostomia. Você está minimizando um problema que não vai ter retorno. E não necessariamente esse paciente vai morrer daqui a 1 mês, 2 meses. Ele pode viver até anos aí com essa gastrostomia. É um bom exemplo do que é um cuidado paliativo. Eu queria que você me falasse o que é exatamente uma assistência ao paciente terminal, que é a diferença. Você que está no ambiente de terapia intensiva, de maneira mais frequente, a gente vai acabar caindo naquela questão, né, se o paciente tem que morrer em casa ou tem que morrer no hospital, né? É inevitável essa discussão, mas eventualmente você vê pacientes terminais e acabam estando na terapia intensiva, às vezes nem deveriam estar na terapia intensiva, a maioria, ocupando leito. Eu queria que você trabalhasse esse meio campo aí em relação a esse assunto. Isso é um assunto que é recorrente, né, na prática de qualquer unidade de tratamento intensivo, né? Muitos pacientes em fim de vida passam seus últimos momentos, né, dentro da terapia intensiva, né, longe da família, longe daqueles que amam o paciente, enfim. Então, isso na minha opinião, né, tem gente que pensa diferente, mas na minha concepção, isso é uma péssima maneira de se passar os últimos momentos, né? Então, cuidados de fim de vida, também como cuidados paliativos, envolve múltiplas dimensões na visão ali do paciente, né? Na terapia intensiva, muitas das vezes a gente tem esse paciente, né, que muitas das vezes ele é submetido a procedimentos invasivos indevidamente, né?
É um paciente que tem lá, né, assim, o que mais a gente vê, né, lá no Gafri, por exemplo, são pacientes com cânceres avançados, com tumores avançados, metastáticos, né, e que, às vezes, por não terem um diagnóstico adequado, né, ou por o médico que está atuando na hora não tem a informação adequada, acaba submetendo esse paciente a esses procedimentos invasivos, né? E quando você entuba um paciente, por exemplo, você não tem onde colocar ele, senão na terapia intensiva. E muitas das vezes a gente admite esse paciente por causa disso, né? Então, assim, é um processo que começou errado e que vai acabar errado, infelizmente, né? Esse paciente não era nem provavelmente para ser invadido lá, para ser submetido a uma punção venosa profunda, a uma intubação orotraqueal, né? E muito menos passar os últimos momentos dele dentro da terapia intensiva. Então, assim, os cuidados que a gente tem com um paciente desse, infelizmente, assim, se resumem basicamente a tratar a dor do paciente, muitas das vezes, ou tratar o desconforto dele, né? Se é um paciente que já está em ventilação mecânica, por exemplo, né, enfim, já está entubado, já está em ventilação mecânica, a gente não vai desentubá-lo, a gente não vai tirar ele lá do respirador para acelerar aí o óbito dele, né? Isso a gente não pode fazer no Brasil. Isso é uma eutanásia, né? É uma prática que é muito comum em outros países e tal, nos países da Europa, principalmente, em alguns países da Europa, mas no Brasil isso ainda está proibido, né? E a gente também tem que tomar cuidado para não incorrer com a distanásia, né? Que submeter esse paciente a procedimentos, a tratamentos, a terapias fúteis, né? Então, se é um paciente, por exemplo, que está lá, está entubado, está no respirador, né? Mas está com um tumor metastático, né? Com várias metástases e tal, tem uma expectativa de vida muito ruim e que, de repente, ele faz você tem uma suspeita de uma infecção, por exemplo, ou ele entra em insuficiência renal, por exemplo, né? Então, assim, lá no hospital a gente tem uma comissão de cuidados paliativos até para ajudar a gente na tomada de decisão em relação a esse paciente. É um paciente, muito provavelmente, que não tem indicação de ser submetido a uma hemodiálise, né? É um paciente que provavelmente você não vai começar a antibiótico terapia para ele, dependendo da situação, né? Mas, assim, é um paciente que a gente tem sempre o que oferecer. Então, o que a gente pode oferecer para um caso extremo desses, né, reduzir a dor, reduzir o desconforto do paciente. Então, muitas das vezes, o que a gente pode fazer é fazer um sedativo, fazer um analgésico, um opioide, né? E, obviamente, de alguma maneira, também confortar a família, né? A gente tem, volta e meia, exemplos aí na pandemia, né, que durante vários períodos aí durante a pandemia a gente teve as visitas suspensas aos pacientes, né? E várias das vezes no CTI a gente liberou a visita para um paciente específico, né? Justamente por causa disso. O paciente está em cuidados de fim de vida, às vezes a família quer se despedir e tal, né? E a gente libera isso. Então, assim, é uma visão diferente da medicina tradicional, do que a gente vê, do que a gente atua, por exemplo, na emergência, por exemplo, né? Então, a gente passa a ver o indivíduo, né, de uma maneira muito mais inteira, muito mais completa, né? Então, a gente se preocupa com o social do indivíduo, se preocupa com a família, né? E não só com os aspectos da saúde dele, da nutrição, como você falou bem, da dor, aspectos psicológicos, por exemplo, também são importantes, né? Mas a gente faz uma abordagem multidisciplinar, né? Então, a gente tem a psicologia com a gente, tem a nutrição, tem a fisioterapia, né? Com exercícios, muitas das vezes, que ajudam a gente também até a controlar melhor a dor do paciente, né? Modos ventilatórios também mais confortáveis, né? Então, assim, é uma coisa bem mais complexa do que simplesmente falar que não, é o tal do fora de possibilidade terapêutica, né? Isso é uma Sim, coisa que eu FPP, aboli do meu FPP. dicionário. Nada é fora de possibilidade terapêutica, né? Ninguém. Mauro, eu queria trazer um pouquinho mais de segmentação para tudo isso que você falou, que foi bastante interessante, né? Para a gente poder destrinchar definições, né? Para a gente poder, de repente, criar conceitos
dentro de tudo isso que você falou do paciente terminal, e para isso eu vou utilizar como exemplo um paciente oncológico, que talvez se encaixe melhor aí como exemplo. Então, por exemplo, você tem um paciente com câncer de estômago, ok? E esse paciente com câncer de estômago, ele já tem metástase, né? De repente, já tem um comprometimento nutricional, imunológico, né? As suas reservas já estão parcialmente comprometidas, é um paciente fragilizado e foi avaliado por um oncologista. E o oncologista chegou à conclusão de que esse paciente não vai realizar nenhum tipo de tratamento definitivo. Ele não vai fazer um tratamento com proposta curativa. Dentro do modelo do câncer de estômago metastático, você poderia fazer ressecções. Existem avaliações em relação a ressecções, metástase no sistema nervoso central única. Eventualmente, você poderia fazer uma ressecção. Você poderia fazer radioterapia, né, direcionada a algum ponto que está ocasionando alguma complicação clínica nesse paciente. Você poderia fazer até quimioterapia, com o objetivo apenas de melhorar a qualidade de vida nesse paciente. Porém, esse oncologista tomou a decisão de que nada será feito, ok? Esse paciente seguirá juntamente, né? Possivelmente tomou essa decisão juntamente com esse paciente, avaliou as possibilidades, e os dois, através da tomada compartilhada, né, da decisão, chegaram à conclusão que não será realizado nenhum tipo de tratamento nesse sentido. Primeiro ponto, você me falou que por muitas vezes alguns médicos, né, nós acabamos invadindo demais um paciente que não deveria ser invadido e acaba gerando a tal da medicalização, o prolongamento do sofrimento, gastos de recursos e prolongando o sofrimento de um doente. A partir do momento que há essa tomada de decisão de que oficialmente é um paciente que vai fazer cuidados paliativos e que possivelmente não terá uma sobrevida tão grande assim, isso gera alguns gatilhos, né? E esses gatilhos seriam de suporte que eu gosto de categorizar dentro do que você falou. Nós vamos dar um apoio familiar a esse paciente, social, quer dizer, nós vamos orientar os familiares dele, os filhos, irmãos, cônjuge, amigos, da situação desse paciente, isso se ele desejar que essa situação seja exposta a esses familiares, eles tomarem conhecimento da situação e até no momento que esse paciente perder a autonomia, quer dizer, perder a consciência, entrar numa emergência, alguma coisa assim, que esses familiares não pressionem, né, a equipe médica por esse suporte que deveria ser evitado, essa invasão que deveria ser evitada. Então, o suporte familiar faz parte social, né? Um suporte até burocrático, talvez caiba ao médico, né, explicar para esse paciente, até para os familiares, eventuais situações que eles poderiam incorrer, até pela experiência do médico, né? Você tem testamento, vai deixar algum tipo de herança específica ou especial para alguém? Você, por exemplo, vai ficar na sua casa e não vai querer ser internado, vai morrer em casa? O familiar tem que saber, o meu parente vai morrer em casa, o que eu faço quando ele morrer? Que é um dos problemas, né? Que todo mundo tem medo. O meu parente vai morrer em casa, eu vou ficar sem saber o que eu vou fazer. Eu prefiro que ele morra no hospital, porque lá as pessoas estão acostumadas com isso. Eu não sei o que fazer quando uma pessoa morre em casa. Chama a polícia, por exemplo? O que eu faço? Né? Outras explicações burocráticas, né? Em relação a pagamentos de contas, etc. Então, tudo isso faz parte dessa questão da burocracia, nós usarmos a nossa experiência e passarmos para o paciente. Suporte físico, né? O físico entra, nutricional,
entra melhoria da dor, entra questões de, além de nutricionais, de hidratação, melhora da dor, melhora da êmese, do enjoo, falta de ar, o que faz, o que deixa de fazer, o que não faz, vai com oxigenoterapia suplementar para casa, por exemplo, no caso de um enfisematoso terminal, em final de vida, terminal, né? Também faz parte, né, de um suporte filosófico, religioso, né? Por vezes, você tem um paciente em cuidados de fins de vida, na sua clínica, no caso, pode ser enfermaria ou pode ser terapia intensiva, e ele quer a visita do pastor, quer a visita do padre, quer a visita de alguém que ele considere sábio para conceder as palavras naquele momento, quer receber visita de um psicólogo para apoiá-lo em questões filosóficas, coisas que devem passar pela cabeça, né, de uma pessoa que está em final de vida, para trazer uma aceitação, né, um combate aí às partes negativas do luto, por exemplo, né? Então, e por último, né, o tal do suporte médico, né? Que isso aí vai entrar na discussão que você teve, né? O que vale a pena fazer, dialisa, não dialisa. Eu sou um cara que é o seguinte, quando eu caio nessa de ter que decidir o que eu vou investir e não vou investir, eu penso no seguinte, isso traz sofrimento para o paciente? Se eu chegar à conclusão que sim, eu faço. Isso, às vezes, gera divergência entre as pessoas. Por exemplo, um paciente, eventualmente, com uma infecção, vou fazer antibiótico terapia ou não? Eu penso, essa infecção está trazendo sofrimento para o paciente? Se essa infecção está trazendo algum sofrimento para o paciente, eu vou tratar. Vou usar antibiótico terapia. E aí, talvez, nessas comissões de cuidados paliativos, elas estejam melhor preparadas, porque elas lidam somente com essa situação, e elas vão nos dar o parecer do que a gente deveria fazer ou não. Às vezes a gente tem uma interpretação errada do que fazer. Então, eu divido muito nessa situação, né? Essa categorização soa adequada para você? Assim, é uma visão em relação ao problema, né? Eu também não sou paliativista, né? Eu não sou especialista em cuidados paliativos. Mas de tanto conversar com a Comissão de Cuidados Paliativos e de estudar, eu mudei um pouco o conceito, né? Eu penso também igual a você. A gente tem o nosso papel, na verdade, não só com o paciente em fim de vida, não só com o paciente paliativo, mas nosso papel como médico é diminuir o sofrimento, né? Está lá no nosso juramento lá. Então, assim, isso tem uma importância muito grande na nossa profissão, diminuir o sofrimento, né? Só que, assim, quando você fala principalmente de terminalidade de paciente em fim de vida, né, você fala de um paciente que tem um sofrimento crônico, né? É claro, uma coisa é o paciente ter, por exemplo, um diagnóstico de terminalidade de repente na vida dele. Né? Ele vai investigar um quadro de um emagrecimento, né, por exemplo, e descobre esse tumor no estômago que você falou. Né? E aí o médico, o oncologista, fala para ele que não tem um tratamento específico do problema dele. Né? Que nenhum tratamento para ele vai significar um ganho de saúde ou de expectativa de vida. E que ele tem, muito provavelmente, 2 meses de vida. Né? Ninguém tem essa bola de cristal, mas a gente tem estudos científicos mostrando para a gente, estatisticamente, que determinada doença, 80%, 90% das pessoas vivem até 2 meses. Então, quando você fala para o paciente que ele tem 2 meses de vida, não é da sua cabeça. Isso é baseado em estatísticas né, com milhares de pessoas na mesma situação do paciente. Né? Então, assim, quando você fala de um paciente em terminalidade, você fala de um sofrimento crônico, né? E aí, assim, os que pregam não fazer o antibiótico, por exemplo, para uma determinada infecção, pregam não fazer justamente porque a infecção tem o poder de acabar com o sofrimento, vamos dizer assim. Sim. Sim, isso é uma coisa Seria muito uma mais forma complexa. natural, né?
de evolução, né? Exatamente. Então, assim, até porque o indivíduo tem que morrer de alguma coisa. Quando a gente fala que ele morreu naturalmente, né? É porque, na verdade, ele não foi induzido à morte, mas porque o organismo seguiu uma sequência natural. A imunidade vai descer, então, vou falar e assim, um agente oportunista vai tomar conta. Falando mais claramente sobre o câncer de estômago, por exemplo, né? O indivíduo tem uma obstrução, né? Fazer uma pneumonia broncoaspirativa, por exemplo. Exatamente. Então, assim, você começar um antibiótico para um caso desses, não garante que você também vai melhorar a vida do paciente, porque a broncoaspiração continua ali, entendeu? Então, assim, a gente tem que ver os dois lados. Eu também pensava igual você. Mas por que eu não vou começar um antibiótico? O que o antibiótico vai trazer de sofrimento para o paciente? Não vai trazer sofrimento. Você está tratando uma infecção que está piorando a saúde dele, né? Só que assim, aí você para pensar, será que realmente esse antibiótico, primeiro se vai funcionar, se a obstrução continua ali, né? E obviamente você num paciente desse, você não vai drenar, você não vai fazer uma drenagem, né? Então assim, será que esse antibiótico vai resolver? E segundo, será que se o paciente, óbvio que nesse caso é um caso extremo, né? O paciente acabou de receber o diagnóstico, né? Então, ele tem muitas coisas para resolver na vida dele, né? Muitas coisas sentimentais, sociais, burocráticas, que seja, né? Ele tem que dar as senhas dele do banco para a esposa. Ele tem que, acabar com a briga. Ele brigou com o filho há 2 semanas atrás por bobeira, ele tem que fazer as pazes, né? Ele não vê um irmão há não sei quantos anos. Tem que ver o irmão, né? Então, assim, tem vários aspectos da vida, né, que é óbvio, se você conseguir fazer com que esse sujeito resolva esses pormenores, você vai estar ajudando a ele. Então, você não está tratando... Posso trazer um exemplo? Pode. Eu tive um paciente que tinha uma demência avançada, né? Era um paciente com doença de Alzheimer avançado. E esse paciente estava em casa e sofreu, de certa forma, maus tratos, né? Então, esse paciente tinha doença periodontal e ele invariavelmente ficava de boca aberta. E aí uma mosquinha entrou, pousou lá no céu da boca dele, colocou seus ovos, e esse paciente teve infestação por larvas de mosca, infecção periodontal, né? E ele chegou no estado bem consumido e até lastimável, né? Para as nossas mãos, dentro de um ambiente de emergência, inclusive, né? Esse paciente foi admitido, né? Esse paciente foi visto que ele tinha demência avançada e já estava muito consumido e que ele também, concomitantemente, já tinha um histórico de neoplasias, né? Isso é o primeiro contato, né? Eu tinha um histórico de neoplasia metastática, eu não lembro qual, tá? Que também não tava tendo nenhum tipo de tratamento objetivo, nem paliativo, certo? Então, quando ele chegou para a gente, por questionamentos, era um paciente em cuidado de fim de vida, né? Por todas essas situações. E a gente resolveu tratar aquela infestação, né? E etc. Então, assim, na verdade, quando a gente diz sofrimento, né? Às vezes o sofrimento é até a dignidade do paciente, né? Eu acho que a gente tratou, né, essa míase, né? Tentou dar uma ivermectina para ele, fez a catação, fez a limpeza local. Isso aí não iria de forma nenhuma prolongar a vida desse sujeito, de forma nenhuma iria reverter a situação dele. Mas a gente fez o tratamento com o objetivo de dar conforto e dignidade, né? Então, assim, realmente, né? Não é toda a situação que mereceria, né? Mas esse enxergar caso a caso, que a comissão, né, de cuidados paliativos e assistência ao paciente em fim de vida nos auxilia, né, a ter essa visão melhor. Olha, isso aqui você deve fazer
Não vai causar nenhum mal para o paciente, pelo contrário, você está melhorando a dignidade, está dando um mínimo de conforto. E até a infecção mesmo, né? Eu não sei se sabiamente, pela natureza ou não, né? Ela acaba levando a rebaixamento de nível de consciência, né? O Isso, paciente vai exatamente. ter uma sepse ali desse rebaixamento de nível de consciência, o paciente não vai ter sofrimento. É, Eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da sedação nesse tipo de paciente. Aquele paciente que você já está vendo que está entrando numa insuficiência respiratória, é, é um paciente que está dando os primeiros sinais que vai entrar em falência orgânica múltipla, né? E que vai culminar com óbito, né? Um paciente já em cuidados de fins de vida, e que muita gente faz aquela sedaçãozinha, como é que é feito, se acha válido. é, É porque muita gente acaba enxergando isso como uma aceleração do processo de morte. Eu queria que exatamente. você falasse um pouquinho sobre isso. Então, assim, isso realmente tem muita polêmica envolvida, né? Porque, na verdade, quando a gente fala de uma abordagem num paciente desse, né? Vamos supor esse paciente que você citou, né? De paciente entrando em insuficiência respiratória aguda, né? Mas tem uma doença metastática e tal, um quadro irreversível. Vamos falar de um câncer de pulmão cheio de metástase, com derrame pleural paraneoplásico, né? Aquele quadro bem irreversível e tal. Né? Então, esse paciente. Deixa eu te interromper um segundo. Uhum, Eu lembrei de um paciente que eu tive, eu lembro do nome do paciente, e isso já tem mais de 10 anos, só para tu ver como é que isso me marcou. É um paciente HIV/AIDS, jovem, 23 anos, com linfoma. Cara, o pescoço do cara estava desse tamanho. E esse linfoma totalmente refratário ao tratamento quimioterápico, irradiação, nada. E esse paciente evoluiu, estava evoluindo com insuficiência respiratória com consciência, né? é Consciente terrível, né, ainda. cara? E eu lembro que esse paciente, eu era residente, esse paciente me segurou e falou, doutor, não me deixa morrer sufocado. É, E aí eu fiquei assim, cara, porra, o que eu vou fazer? Não dá para fazer nem traqueostomia nesse paciente, muitas das com vezes é aquela isso. massa tumoral. Então, assim, nesses casos, assim, obviamente, não tem realmente o que fazer em termos de ventilação. Você não vai ajudar um paciente desse entubando ele, infelizmente. Né? É um paciente que chegou no fim da vida dele. Então, assim, a abordagem correta nesses casos, né, falando de cuidados paliativos, é diminuir o sofrimento. Esse é o objetivo, né? Então, muitas das vezes a gente faz uma morfina, sim, né? Não faz mega dose de morfina para matar o Você vai fazer paciente. um bolo, né, para o cara terminar de empurrar ele do abismo, não é isso, Exatamente. né? Você vai fazer uma dose lá da morfina, ou seja lá o que você vai escolher, né? Morfina, fentanil, enfim, para diminuir realmente o sofrimento, diminuir o desconforto do paciente, tá? Então, assim, a gente não deve encarar isso como um homicídio. Pelo contrário, você está ali do lado do paciente e está prestando uma assistência para ele, tá? Até porque esse opioide, ele, além de tirar a dor, né, ele diminui a sensação de desconforto, né, da Exatamente, dispneia. Que isso, exatamente. às vezes, foge da nossa mente, né? É É, o mesmo motivo pelo qual a gente usava morfina em edema agudo, né? até hoje. De Para mim, pulmão, uma né? das melhores drogas, né? Melhor droga para mim do edema agudo, assim, de imediato, é a morfina, né? Tira aquela sensação de Tira. desconforto, até gera uma redução na ansiedade, né, do indivíduo, né? Exatamente. Então, assim, isso é uma coisa, né? É não pensar em fazer uma morfina como você está praticando um homicídio, uma eutanásia. Não se trata disso, não é nada disso. Né? Na verdade, você não está submetendo o paciente a um tratamento fútil. Porque você entubar esse paciente, né? Claro, isso tem que ser muito bem estudado. Isso daí não é um paciente que não tem um diagnóstico ainda e você toma essa decisão. Pelo amor de Deus, não é assim. Né? Mas no paciente que você já sabe o que ele tem, né? Já sabe o grau que a doença está, né? O grau de avanço que a doença está, a doença metastática, é irreversível e etc. Intubar um paciente desse, você não está praticando o bem. Você está aumentando o sofrimento, né?
Então a gente faz sim, faz drogas para melhorar o conforto. Se é um enjoo, a gente vai usar lá uma ondansetrona. Se é uma falta de ar, um desconforto, uma ansiedade muito grande, você vai lançar mão sim de opioide, de ansiolítico, né? Então assim, esse tipo de paciente, esse paciente, principalmente um cuidado de fim de vida, ele é um paciente atípico do CTI, porque no CTI a gente tem vários conceitos que a gente segue ali à risca, né? Então a gente tem lá o Fast Hug, que a gente já falou aqui uma vez, né? A gente tem o redução de sedativos, né? Manter a sedação do paciente num nível tal que é ele quase acordado. O paciente em fim de vida, a gente não obedece nada disso, a gente quer o máximo de conforto possível para o paciente. Né? Então, a gente tem que garantir que esse paciente não está sentindo dor. Né? Um paciente, por exemplo, que tem uma doença grave, óssea, metástase para a coluna lombar, por exemplo, né? Um rabdomiosarcoma, né? Ali que invade a coluna. Então, isso é doloroso a beça. Né? Eu também tenho lá o paciente que marcou a beça para mim, foi um paciente da residência, que tinha um rabdomiosarcoma, que assim, ele tomava doses cavalares de morfina. Ele tomava, assim, 30 miligramas de morfina a cada 3 horas. Né? Então, assim, negócio absurdo. E sentia dor, né? Então, assim, o opioide tem essa característica também, né? O opioide, você só faz a overdose do opioide se realmente você faz uma dose muito acima da dor do indivíduo, né? Então, um paciente, por exemplo, desses, né, em fim de vida, e que você está ali, está entrando em insuficiência respiratória e tal, assim, você pode fazer uma dose tranquila lá de um opioide, de uma morfina, de um fentanil, que você não vai deprimir o centro respiratório dele fácil, né? Igual a gente vê com paciente eletivo, né, por exemplo. Né? Então, assim, isso é o conceito. A gente não tem que pensar que isso é um homicídio, de jeito nenhum. Né? Você está dando dignidade, conforto ao paciente, talvez nos últimos momentos da existência dele ali. Né? Exatamente. Só também, porque nem sempre todo mundo está tão adaptado a esse tema, né? Queria que a gente falasse um pouquinho sobre os termos, né? Ortotanásia, distanásia e eutanásia, né? Isso. Qual a diferença? Então, a distanásia é o que muitas das vezes se pratica, né? Infelizmente, em terapia intensiva, né? A distanásia assim, conceitualmente, é a forma, assim, não sou muito O que a gente está bom. tentando evitar aqui, né? É o prolongamento do sofrimento, é a iatrogenia, Para mim, é a né? pior forma de se morrer, né? Que é com coisas É aquela, assim, o cara tá bem intencionado, mas ele tá causando mal, né? muito A mais gente tem mal, né, do que bem. esse lema, né? De primeiro não fazer o mal, né? Isso, Às vezes, exatamente. pensando em fazer o bem, a gente está fazendo mal para o paciente. Então, a gente não quer que esse sofrimento seja prolongado, a gente não quer criar novos sofrimentos, né? Com efeitos colaterais de medicamentos, com complicações de procedimentos cirúrgicos, complicações de procedimentos, né? É isso aí. A distanásia, né? Um paciente terminal e você continuar utilizando todos os recursos e, na verdade, você está prolongando o sofrimento, está criando novos sofrimentos, né? É isso aí. Essa seria a distanásia. A ortotanásia seria o contrário. Seria você propiciar dignidade e conforto ao paciente em todos esses aspectos. Sociais, mentais, físicos, entre outros, burocráticos, que eu seja, né? E não prolongar esse sofrimento e fazer com que esse paciente em fim de vida, a gente está falando de alguém em fim de vida, tenha um desfecho natural. Agora, a eutanásia, né? Como é que é a eutanásia? A eutanásia é o que eu falei aí mais no início aí da nossa conversa aqui. É um procedimento que é proibido no Brasil, né? E que também suscita discussões aí o tempo todo, né? Tem correntes aí que pensam em legalizar também a eutanásia, né? Que assim, na verdade é o ato intencional, né? De proporcionar uma morte. Eu não sei se vocês acompanharam, mas recentemente teve uma menina chilena com fibrose cística. Não sei se vocês acompanharam isso. Mas ela já tinha um acometimento pulmonar intenso e ela tinha muita dispneia, tinha muita falta de ar.
É, por causa da doença pulmonar gerada pela fibrose cística. E ela sofria muito com essa questão da falta de ar, fazia oxigenoterapia suplementar, mas mesmo utilizando oxigenoterapia suplementar, sofria com a falta de ar, era algo muito angustiante e desconfortante para ela. E ela passou a ser, dentro das redes sociais, uma militante do direito à eutanásia. Quer dizer, o paciente defende o direito dele tomar a própria vida, ou por meio de outros, ou por meio dele mesmo, né? Então, assim, o que nós categorizamos no Brasil como suicídio, se for feito por ele mesmo, ou homicídio, se for feito por outro, né? Não existe eutanásia no Brasil. Então, esse é mais ou menos o panorama. É um paciente que está sofrendo, não tem perspectiva de melhora, e ele quer que seja tomada a vida dele naquele momento. De um modo indolor, né? Para se reduzir o sofrimento. Então, a intenção é reduzir o sofrimento, né? Mas, na verdade, você está praticando realmente, né? Acelerando ali um processo. É claro que... Isso leva, né? Porque as nossas leis, elas têm com base a moral, né? O legal, o moral precede o legal, né? Se você tem algo que é imoral, ele já tem o primeiro critério para se tornar ilegal, né? E evidente, né, que nós sofremos influências culturais religiosas, né? Então, só para citar, por exemplo, dentro do cristianismo, um dos mandamentos é não matarás. Então, isso acaba se refletindo nas leis de países cristãos, por exemplo, né? Eu sempre lembro, e quero deixar como dica, o filme Invasões Bárbaras, de 2003. A Áureo deve ter visto Invasões Bárbaras. É um filme imperdível que fala sobre um paciente que deseja, né, a eutanásia. Isso. E ele faz uma crítica também ao modelo da medicina canadense, né? Então, eu acho que é um filme que todos os médicos deveriam ver, né? E não médicos também, que é um filme super interessante, né? E me lembra de uma frase, né, que diz o seguinte: o médico que só entende de medicina nem médico é. E é verdade. Então, assim, não adianta, né, principalmente para os estudantes aí que nos acompanham dentro do MedCode, a gente querer ter uma formação exclusivista, cientificista da medicina, né? A gente precisa ter essa questão de relações humanas, culturais, filosóficas, né? Até para a gente ter um entendimento, né, de por que determinadas pessoas pensam de tal forma e outras pensam de outra, por que um país lida com tal situação de uma forma e outro país lida com outra, né? São culturas diferentes, né? E assim, esse é um tema muito, muito que tem ainda, a gente tem muito a aprender ainda, né? Mas assim, a gente que já tem uma experiência de vida, né, na medicina e já teve que tomar várias decisões em relação a isso, eu pelo menos eu aprendi muito mais a ouvir, né, do que a tomar minhas decisões sozinhas. Assim, a gente tem que compartilhar com o paciente, obviamente, né, com os familiares do paciente, essas decisões, né? A gente não é dono da verdade, né? A gente tem que reconhecer que mesmo a gente, diante de uma situação que às vezes a gente domina um tratamento, o tratamento pode não dar certo também. E um paciente desses, né, é um paciente que, falando desse caso aí do Invasões Bárbaras, né, é um paciente que está sendo submetido a um sofrimento cronicamente, né? Então, cabe a gente discutir a eutanásia. Não conta o final do filme, por favor. Não, sem spoiler. Não conta o final do filme, pelo amor de Deus. Mas é imaginável, mas não vamos contar, não. Então, assim, a gente tem que Veja o filme. A gente tem que discutir isso sim, porque a gente, muitas das vezes, a gente esquece de ouvir o outro lado, né? E a gente, como médico, como profissional de saúde, a gente já viu várias situações dessas na vida real, né? Eu também tenho meus pacientes inesquecíveis da época de acadêmico. Teve um paciente, por exemplo, no CTI que eu estagiei, né, que morreu no meu plantão de fibrose cística, né? E também, assim, o paciente ficou um tempão internado, né, que a equipe levava Coca-Cola para ele, porque, né, o tempo todo no hospital, né, volta e meia ele falava, pô,
estou com vontade de tomar uma Coca-Cola, já tem muito tempo. Então, assim, a gente vai se apegando a esses casos, né, e aprende a respeitar a opinião dessas pessoas, né? O sofrimento é grande, tanto para o paciente quanto para a família, né? Enfim. Então, a gente tem que discutir, sim, né? Sendo contra ou sendo a favor, a gente tem que parar e ouvir as pessoas, né? Então, a medicina paliativa, que hoje virou uma especialidade, né? Suscita justamente essas discussões, né? E é uma visão bem diferente da medicina tradicional, vamos dizer assim, né? Eu queria fazer a última pergunta. E o DNR? Oi? Do not reanimate. Pois é. DNR. Isso é uma coisa que... Na nossa lei, ali, na letra fria da lei, não estou falando de recomendações do Conselho Federal de Medicina, nada disso. Na letra fria, você tem que prestar o socorro, mas a gente precisava de atualizações, né? Exatamente. E já existem várias recomendações, né? Exatamente. Várias recomendações. O amigo aí, o Fernando MF12, está lembrando do filme Menina de Ouro, também com Clint Eastwood. Sensacional o final, né, Fernando? Também não vou contar o final, né? Quem não viu, né? Mokusla, né? Mokusla é o termo da Menina de Ouro lá em irlandês, né? Que o Clint Eastwood alcunhou a menina lutadora. Mas, enfim, o DNR, né? O Do Not Reanimate, né? É aquele paciente que atesta que se ele tiver uma parada cardiorrespiratória, ele não quer ser reanimado. E se efetivamente for um paciente em cuidados de fins de vida, você pode, né, conversar com todos, com a família, etc., cumprir o desejo dele. Mas na letra fria da lei isso é complicado. E outra coisa é o seguinte, não adianta dar DNR, né, Do Not Reanimate, não reanime, para paciente que não está em cuidados de fins de vida. Já vi isso acontecer. O paciente não está nem em terminal, não está nem em cuidado de fim de vida. E ele está dizendo, se eu tiver uma parada cardiorrespiratória, não me reanime. Não é assim que funciona. Não, muitas das vezes a doutora Lua Mello está perguntando qual filme. A gente está falando da Menina de Ouro, que é um filme do Clint Eastwood, e o filme de 2003 chamado Invasões Bárbaras. Um filme imperdível. Fala, Áureo, desculpa, te atravessei. Fala do DNR aí. É exatamente isso. Assim. Isso aí é muito complicado, mas vale sempre o bom senso, né? Porque a gente também tem como, legalmente falando, a gente tem como falar que a gente prestou socorro, né? Porque, na verdade, socorro é uma visão muito subjetiva, né? Quando você está com um paciente num ambiente controlado, você já está prestando socorro. Quando você faz um medicamento para reduzir ali o sofrimento do paciente, você já está prestando socorro, né? Então, assim, socorrer, oferecer cuidados, nem sempre é a ressuscitação, por exemplo. Né? Um paciente em fim de vida, eu particularmente não ressuscito, né? Porque, assim, isso a gente está respaldado pela literatura, pelo paciente, enfim. Mas esse paciente tem que ser caracterizado como fim de vida. Tem que estar lá no prontuário, tem que ter um relatório. Tem que ter tudo lá, com certeza. É disso que eu estava enfocando mais, né? Não é o médico declarar, esse paciente está em fim de vida, eu não vou reanimar na hora ali, né? Não, de jeito como eu já vi acontecer, infelizmente. Isso aí acontece, assim, a gente tem os mais variados profissionais em qualquer carreira, né? E a lei que mais vale, mais do que a lei da gravidade, é a lei do menor esforço, né? Então, muitas das vezes, as pessoas não querem fazer simplesmente porque não querem, né? E não é isso, né? O cuidado paliativo é justamente o contrário, né? É mostrar para as pessoas que não existe esse negócio de fora de possibilidade terapêutica, né? FPT. Sempre tem, não, é um termo que a gente usa até hoje, né? Mas, na verdade, a gente sempre tem o que oferecer para o paciente. Não necessariamente em relação à doença dele, mas em relação ao paciente. E o preenchimento do prontuário é essencial, né? Sempre, né? E, assim, uma coisa que eu bato na mesma tecla, né? Em todos os hospitais que eu trabalho, né? Principalmente lá no Gafre, a gente já tem prontuário eletrônico,
né? Assim, a gente tinha que ter um prontuário eletrônico mais amigável, né? Porque os prontuários, na verdade, eles são feitos para os gestores, né? E não para quem está na linha de frente. Então, você está num plantão geral lá, por exemplo, né? Te chamam para atender uma intercorrência lá na enfermaria, né? E aí você quer dar uma olhada rápida no prontuário, você não consegue saber o que é o paciente. Já se é um paciente DNR, ou se é um paciente paliativo, né, o prontuário tinha que pintar lá o paciente de O alguma famoso cor, cabeçalho. Ou entendeu? botar uma tardinha, Uma sei lá, tarja, bota ele de azul lá, entendeu? uma caracterização, né? Caracteriza Porque rápido. na hora da emergência o plantonista nem sabe o que é, Ele né? não vai ter tempo para ver, meu amigo. Ele não vai ter tempo para ver, né? É claro que, assim, tem pacientes que a gente vê, né? Aqueles pacientes já com caquexia, já bem consumidos pela doença. Esse a gente até consegue ver. Mas tem pacientes que não. Tem tumores que são de evolução tão rápida que não dá tempo de consumir o doente, né? Um tumor de veias Exatamente. biliares, né? Às vezes um tumor gástrico agressivo, como você falou também, tumor de pâncreas. Então, tem alguns tumores que são muito agressivos e muito rápidos, né? Então, assim, isso é uma decisão difícil de tomar, né? E para isso que hoje a gente tem, graças a Deus, aí a Comissão de Cuidados Paliativos, né? Para ajudar a gente nisso. Satisfeito, meu amigo Áureo. Foi um tema tão bom que dava para ficar mais uma hora aqui Dava, com falando, contando certeza. causas, definições. Com certeza, algum dia a gente ainda vai voltar a isso e a gente vai começar a trazer, né, as pessoas que trabalham em comissão de cuidado paliativo, né, os Isso. paliativistas, né, e assistência a pacientes em fins de vida, para dar aulas, dar um webinar para gente, para ser entrevistado aqui, né? Então a gente tem aí os nossos webinars, tem o nosso Papo Médico de semanal. Vamos começar a movimentar mais isso aqui, hein? Com certeza. Tá bom, meu amigo? Vamos sim. Agradeço aí você ter papeado comigo esse tempinho. Beleza, meu amigo. Agradecer aí para você também aí, toda essa troca de conhecimento, agradecer a presença de todos aqui, tá? E lembrar que o conteúdo... Agradecer o Fernando, o MF12 aí, que participou ativamente aí da nossa live. Mandando aqui vários comentários aí. Obrigado, Fernando. A doutora Lua Mello também, vai ver o filme, né? Vai ver lá Menina de Ouro e Invasões Bárbaras. Invasões Bárbaras, é isso aí. Então, gente, agradecer a presença de todos. Lembrar que o conteúdo da nossa live vai estar disponibilizado no nosso canal no YouTube e também no nosso podcast Papo Med Code, tá? Boa noite a todos aí, até terça-feira que vem.